Olá, boa noite a quem é de boa noite. Aqui sou eu, Fernanda Vidigal, direto do Tarotflix do Fogo, e junto com os nossos dois queridos presentes, meu parceiro Gil Moura e o nosso convidado especialíssimo de hoje, Marcelo Menezes, do Tarot Virtual, do Jornada do Ser. Inclusive, que seja muito bem-vindo, acaloradamente bem-vindo, né, para a gente estar conversando, então, do elemento do fogo, do temperamento colérico e do naipe, né, que é justamente o naipe que vai fechar essa história toda, o naipe de paus, um naipe super bem desenhado e acalantado pelo Marcelo no baralho que é todo dele. Queria desejar boa noite para todos. Vamos entrar nessa jornada do tarô. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ter um bate-papo bem gostoso sobre música, filme, e com essa presença maravilhosa do Marcelo Menezes aí trazendo toda essa experiência, essa expertise com o tarô que ele vai colocar para a gente aqui e vai bater um papo bem gostoso. Sejam todos bem-vindos. Marcelo, e Bem, aí, tudo bem? eu só tenho a agradecer pelo convite. É sempre um prazer poder falar a respeito do tarô, né? Conversar entre amigos a respeito do tarô melhor ainda, né? A gente passou por muito tempo sem poder se encontrar, mas que continue sendo também pela internet, que faz a diferença. E falar sobre tarô é uma paixão, então eu espero que possa trazer algo que acrescente para todos que estão assistindo. Isso, maravilha. E aí nós estamos, né, nessa jornada desse tarô, 4 elementos, e agora a gente entra pelo universo da bancada do mago, que é o arcano maior que traz no início do tarô a sua bancada alquímica com os seus 4 elementos: o elemento das moedas, o elemento das taças, o elemento das espadas e agora o elemento de bastões, o elemento do fogo, tão acalentado, né? Quando o fogo é aquele que cativa, que queima, que transmuta, que está sempre em movimento. E aí, a pedido do nosso próprio querido convidado, ele acabou trazendo para mim, né, um pedido de uma música que eu não sei se eu vou ter competência para cantá-la especificamente, mas até te convido. Você sabe cantá-la, Marcelo? Então, eu vou procurar falar a respeito do texto, né? Porque assim, a música é muito legal. É uma música que É inspira. linda, né? É linda Isso. essa música. É uma música que, quando vocês me convidaram, veio muito rápido à mente por causa do elemento fogo, mas principalmente porque é a música, uma das músicas, né, que acabaram me inspirando, principalmente no arcano O Julgamento, do tarô A Jornada do Ser, né? Eu estava passando por algumas experiências, né? Eu gosto de ter essas experiências. Essa música, ela fala muito dessa experiência do xamã, dessa coisa de você ir em busca, de você mergulhar, de você ultrapassar um certo véu do mistério, né? De ir em busca. E eu gosto muito dessa parte aqui: seu olho faiscava quando voltou, né? Eu sempre digo que os olhos brilhando indicam muito daquela pessoa que você está conversando e sobre o assunto que ela está falando, né? Na mão trazia o toque de curador. E o tarô é isso, né? Você vai embaralhar as cartas e as respostas que o tarô traz é uma obra, é uma ação de cura para outra pessoa, né? Pegava a brasa viva no fogaréu, você pegar aquelas cartas, colocar no seu devido lugar, né? Ao pôr numa ferida, purgava mel, né? É você trazer o alento, é você trazer uma resposta que nem sempre pode ser tão mel, tão doce quanto a gente gostaria, mas eu gosto sempre de pensar que quando você tem essa busca pela cura, é interessante a gente ter em mente que o remédio, ele é o que ele é. Então a gente também tem que estar preparado para isso. E essa música eu acho fantástica. Pena que a gente não vai poder colocar aqui para tocar, né? Que a gente sabe do Então, YouTube. você sabe que isso dá problema, Não, né, dá meu querido? problema, infelizmente, mas eu vou recomendar. Adoraria chamar o autor, né, dar uma palhinha aqui para gente. Desde o começo, o Gil é um assim muito Marcelo, insatisfeito
Quando nós também. fizemos no início Nossa. do Tarotflix ano passado com os arcanos maiores, era cada música. O jeito foi as pessoas ouvirem a gente cantando com essa voz aí desafinada, Então, porque não podíamos trazer, né, os originais, né? Não deu, então, né? porque assim, cantar essa música, porque assim, é uma música assim, foi num ritual de fé que um caboclo me levou na cabana de um pajé, feiticeiro da nação Craú. Então, assim, ela tem essa pegada de um envolvimento. E, querendo ou não, o fogo, né? Você se sentar ao fogo, de você estar ali entre amigos, entre pessoas, faz você também se conectar com algo mais espiritual, que é a energia que ali cria. Então, essa música, para mim, ela faz... E toda essa questão, ele andava com bastão de raiz de pau que virava Não, continua, faz o seguinte, ó. Isso. Então, por que você não faz uma coisa? Eu vou fazer outra. Que assim, improviso é uma coisa que eu já descobri que dá certo, né? Dá certo na web, dá certo para quem está assistindo, né? Então, assim, tem... Perfeito. Eu vou falar a música, então. Foi no ritual de fé. Pode declamar. Que um caboclo me levou. Na cabana de um pajé, feiticeiro da nação Craú. Na beira da fogueira, o pajé sentou. Bebeu mel de Jurema, desencarnou. Deixou seu corpo preso no mundaréu. Foi visitar seu povo no céu do céu. Seu olho faiscava quando voltou. Na mão trazia o toque de curador. Pegava a brasa viva no fogaréu e, ao pôr numa ferida, purgava mel. Ele andava com um bastão de raiz de pau e virava em sua mão a cobra coral. Ele amansava a onça com seu licor. Ele beijava bico de beija-flor. Tocava o seu chocalho de cascavel e o rio ecoava seu macarel. Ele entortava o rumo de caçador e achava curuminho que não voltou. Quando pescava peixe, não tinha arpel. Peixe pulava dentro do seu batel. Diz que em noite de luar, jurava o povo ali, que já viu ele virar uma sucuri. Uhul! Não, ficou fantástico, adorei. Você começou a falar, eu falei assim, tambor, cadê meu tambor? Né? Nem peguei o danado, e eu pensei nisso ontem quando eu estava ouvindo a música, né? Eu falei assim, o tambor, e não peguei o tambor. Aí eu falei, não, agora é a hora do tambor, então vamos de tambor, né? Porque é isso que está faltando só para ele poder fazer o caminho. Aqui me remeteu essa novela do Pantanal que a Globo está passando, né? Que fala daquelas imagens, fala daquela coisa da força da natureza, né? Dos animais, do ensinamento desses homens que ficam, né, ali, que são eremitas, né? É muito interessante. Me remeteu um pouco. Povo indígena também. Então, adorei que a gente pôde trazer não só esse artista, que eu confesso que eu não conhecia, com essa música linda, quanto trazer você, né, Marcelo Menezes? Fala a verdade, olha, trazer um xamã do seu jeito, um xamã da turma jovem, um xamã que vem junto com uma geração diferente de xamãs, né? Uma história nova para compartilhar, para contar. Então, quando você contou para a gente que o seu primeiro contato com o tarô foi lá em 1999, num passeio pelo shopping, olhando uma vitrine, além da lenda, já denuncia um pouco que não é tão jovem assim. Aí sai de lá com o primeiro deck, né, do Ami Zerner e do Monte Farber, os dois são um casal incrível, que já produziram muita coisa para o tarô, mesmo que alguns achem eles assim comerciais, mas puxa, eles mantiveram o tarô na pauta da conversa, ela na produção artística fez um tarô mais encantado que o outro, né? Porque ela tem outros tarôs que acabaram depois não saindo, ou talvez não tenham chegado para nós, né? Mas tem um trabalho lindo. E aí, como é que é a tua jornada, meu amigo? Como é que você está aqui com a gente hoje? É uma bênção. Olha, é assim, a jornada é intensa. Eu acredito que cada um de nós teremos sempre elementos que vão fazer nos atrair, nos direcionar, nos inspirar, né? Trazendo essa questão, principalmente do fogo. O fogo, ele traz muito dessa inspiração, né? Aquelas palavras que a gente ouve, aquilo que nos seduz,
por que não, né? E de alguma forma nos atrai. E um dos motivos por eu estar aqui foi por causa do tarô encantado, né? Eu passando pela frente dessa loja e eu me encantei, literalmente, com o arcano à lua, que era o arcano que estampa, né, a caixa desse tarô. E eu olhei aquele tarô, passei direto, né? Tentei resistir, né? Vale lembrar que naquele momento estava eu ali estudando engenharia, trabalhando, né? E tudo mais. Então, assim, por mais que eu já tivesse essa conexão ou buscasse, sempre tivesse esse interesse, né? O universo ao meu redor ele sempre foi muito mais, vamos dizer assim, direto e pontual. Por mais que existisse sempre essa necessidade de eu querer me expressar nessa linha e nesse tipo de pensamento, porque a numerologia e a astrologia entrou muito cedo assim na minha vida, mas assim através de uma tia que adorava falar e eu sempre adorei ficar escutando ela falando, Que gostoso. né? Então, essa questão, eu acho que ela me inspirou e ela me instigou bastante desses porquês. O virginiano adora um porquê. Então, assim, né? Com essas ferramentas, você encontra algumas dessas respostas, por mais que elas gerem muitas outras perguntas, né, para nós. E com o decorrer do tempo, eu fui procurando criar um equilíbrio, né, nessa minha rotina maluca entre mundo de exatas e mundo esotérico, né, onde o que isso não impede em nada da gente desenvolver, né, essas nossas habilidades, isso eu acho que acrescenta e traz um equilíbrio muito grande, né, porque querendo ou não, o entrar dentro do universo do tarô foi uma busca minha naquele momento de buscar um equilíbrio, porque querendo ou não, fazer uma universidade não é algo simples e fácil, aquilo te exaure, né? Não é um ambiente simples, né? A gente depois romantiza no final, né? Mas só quem mais passa engenharia, né? situação, Cartesiano, tipo assim, uma mecatrônica para pragmático, facilitar um pouco, difícil. né? Para achar ali, só faltava o Spock ali do meu lado, mas, né? Né? E vamos de Star Trek, porque você não De Star falou, podia Trek, ter com trazido esse certeza. seriado queridíssimo, Nossa, pelo que eu menos da minha adoro. pessoa, né? Agora vai ficar para a próxima, vai ficar para uma próxima conversa, né? Porque Star Trek e Spock são também essas figuras queridas. E aí você trouxe algumas, né, tarefas para nós assim um pouco ousadas, né, e um pouco difíceis, como The Power of the Dream da Celine Dion, que eu entendi que você gosta de mulheres com vozes agudas e dramáticas, né, e muito especiais, muito lindas, maravilhosas. Eu estava ouvindo toda, né, a história, eu entendi por que o Gil também ficou meio na dele, tipo, não vou pôr isso, não vou. Como é que a gente canta? E não canta. Não canta porque depois de uma certa idade, essa voz dramática, aguda, lindíssima, ela já se foi. Ela não condiz mais com o meu tamanho de hoje. Mas como The Power of the Dream, eu acho que a tradução, né, do poder do sonho, o poder sonhar, o poder ir além, né? Então, dentro da tradução da letra da Celine Dion, dessa música, que tem muito a ver com a questão do fogo, essa questão de eu olho um sonho, eu persigo um sonho, essa ousadia de ir além da barreira, além da borda, de permitir-se se misturar e saber o que está acontecendo no mundo, né? Os heróis, isso tem muito a ver com a questão heróica, que está muito embutida no elemento do fogo, né? Os heróis, os salvadores, que a gente vai falar um pouco desses heróis hoje. Então, essa é uma música. Ela tem algum significado a mais para ti, Marcelo? Então, eu fiz foram cursos, e tem uma coisa que eu fui aprendendo com determinado tempo, é que às vezes eu pego algumas letras, alguns textos e imprimo e deixo sempre ao meu redor. Como a gente acabou falando de repente ter os arcanos ao nosso redor, eu tenho às vezes uma letra de música, eu tenho às vezes um poema, eu tenho algo que faz com que me lembre aquilo que despertou naquele momento algo muito importante para mim. E por um acaso, essa é uma das letras que está até eu estou conseguindo olhar ela daqui, né? Tá aqui, tá lá no quarto, mas tá aqui, onde de vez em quando eu olho, né? E aí eu vejo a letra, porque aquilo faz voltar a despertar aquilo que para mim foi muito verdadeiro naquele momento.
né? Automensagem. E The Power of the Dream, né? O sonho, por muitas vezes, ele é colocado, ele é muito efêmero, por muitas vezes, mas eu gosto sempre de falar que sonho bom é sonho realizado. E, querendo ou não, todas as minhas viagens foram sonhos que se realizaram de alguma forma, sendo que eu ainda tenho outros, né, tantos para realizar, como aconteceu também com o próprio tarô. Quanto mais você realiza os seus sonhos, mais chance de você realizar os futuros, porque você vai estar sempre se alimentando com a energia de que você pode fazer daquilo algo real. E aqui também, a letra diz assim: sinto a chama para sempre queimando, ensinando lições que nós devemos aprender, para nos trazer para mais perto do poder de sonhar. Acreditar mais nos nossos sonhos, né? A vida, ela tende a ser... tem os seus desafios e muitas vezes a gente pode até achar que ela é muito dura em certos momentos, né? Cada um de nós está em um momento de vida, sabe o calo onde aperta, né? E nesses momentos, ter essas músicas, e às vezes eu até lembro muito às pessoas, cuidado com a música que você ouve, você está se alimentando daquela música, né? A gente sabe que tem muitas músicas ao nosso redor que não são aquela coisa para se ouvir. Isso era um problema técnico, Marcelo, a minha vida inteira, de 20 anos de professora de inglês, né? Era um problema mais do que triste, porque as pessoas se encantavam pela melodia, pelo batuque, pelo ritmo, né? Isso, às vezes, eu tive um caso dentro do mundo corporativo, a moça me trouxe um rap, na época, primeiros, assim. Na hora que eu traduzi e entreguei para ela falou assim, credo. Eu falei assim, então, às vezes... o que está escrito não é exatamente o que se ouve. Então, se você não conhece a língua, tome cuidado. Você pode gostar da balada, do ritmo, de quem fez a composição musical, mas a letra, e muitas vezes existe uma fala dentro das constelações sobre as músicas que a gente carrega dentro da gente, e de que música, que letra tem. E aqui em casa, eu passei, durante a pandemia, era um tal de um cantar música, o outro também ficar lembrando e tal, e algumas a gente começou a prestar atenção na letra, sabe assim? Credo, por que eu canto isso? E a gente começou a tesourar, sabe assim? Do tipo, olha que letra mais tétrica, que letra deprimida, ou que letra horrível. Então, de você muitas vezes não raciocinar sobre o que está ali nas entrelinhas, né? O que está dito ali. Que você tá parado e de repente vem aquela musiquinha e você tá curtindo. Aí de repente você pensa e para. Aí você fala assim, meu Deus do céu, você sai pra lá, né? Tipo, sai tranqueira, pode sair que não é, né? Do tipo, não é, então vai embora, sai daqui. A pessoa tá se levando para aquilo, esse que é o pior, né? Se fosse para tirar as cartas, já sabia que a coisa não ia ser tão duradoura assim. Vamos resolver isso aqui antes. Vamos harmonizar aqui. Isso. Já tinha uma treta na história, né? Mas como não era, vamos mudar a música. Essa não é boa. Tem letra que você não conhece quando você começa a prestar atenção. No caso, eu ouço muito música em inglês, né? Não é um erro, não é? Mas, independente disso, quando eu começo a olhar a letra, às vezes eu me surpreendo e é uma música realmente com uma letra bacana. Mas, às vezes, deixa eu parar para ver, porque isso está me incomodando de tanto que está tocando na minha cabeça. Quando eu vou ver, aquilo está reforçando o meu momento. E não é um momento que eu quero que seja reforçado. E aí você trouxe, vamos falar de filme? Bora falar de filme, gente? Bora. Vamos? Né? Sugestões do convidado. Que sugestão deliciosa, linda, super querida. Né? Um filme da Disney que é marcante, que vale a pena ver de novo, e de novo, e de novo. E quantas vezes vier, Irmão Urso é uma pérola. Né? E tem super a ver com esse lugar transmutador, transformador. Entrando, então, Irmão Urso, né? Esse filme lindo. Essas imagens, essa forma de conexão, essa transformação, essa mudança de percepção. Querendo ou não, o elemento fogo, ele traz essa característica de ele muda o estado de todo e qualquer elemento a qual ele entra em contato, né? Ele pode ser aquele mais sutil, ele pode ser aquele que é menos denso, mas ao mesmo tempo ele muda toda e qualquer característica. Bom,
Você trouxe, né, para a pauta da nossa conversa todos os animes ligados ao fogo, né, Marcelo? Então, tudo aquilo que fosse fogaréu, né? Quer falar um pouco da tua história com anime? Então, eu acredito que por muitas vezes as pessoas podem até menosprezar o conteúdo desses desenhos, por muitas vezes, que nem os filmes da Disney, que é dito como filmes para criança, a gente sabe que são os pais que vão assistir e vão sair chorando no filme, com certeza. E por muitas vezes os animes, né, eles vão trazer uma mensagem. Eu gosto muito do Avatar, The Last Airbender, né, que é o último dobrador do ar. Ele faz uma referência fantástica, Cavaleiros do Zodíaco, com faça elevar o cosmos no seu coração. Meu, é a frase que veio na minha cabeça. Quando eu comecei a pensar, eu falei assim, eu não tenho como não colocar isso, porque essa é uma frase que, querendo ou não, pelo menos me incentivou anos e anos, porque assim, se bobear, eu assisto de novo a série, entendeu? Porque é uma questão de ímpeto, é uma questão de propósito, é uma questão de você ir em direção a algo que você acredita, né? Tudo bem que para eles é muito fácil, porque a deusa Atena está ali do lado, né? Então não precisa nem muito acreditar, né? A deusa Atena está ali de São cara poderosos, eles, né? São ainda poderosos. mais sendo a deusa Atena, que aí faz com que eu ame ainda mais. E fora que, querendo ou não, um anime como esse, quantos não foram as pessoas que se interessaram pelo aspecto astronômico e astrológico, né? Graças a não eles. aprenderam os próprios signos, né? Sem dúvida. Quem sou eu para não gostar do signo de Virgem, aquele que é mais próximo de Deus? Quem sou eu? Né? Não vou reclamar dele, não vou. Mas assim, então, e porque tornou muito próximo, né, para a garotada dessa geração dos cavaleiros, né? Porque Áries era Mu, Touro era Aldebaran, Gêmeos era Sanseia. Então, tudo isso virou uma conversa para juventude, crianças, jovens, muito próxima, né? Uma proximidade no desenho, uma e era muito interessante porque os cavaleiros traziam uma dignidade, cada um com a sua mensagem do seu signo, mas com falas, com o que é o certo, o que é o correto, o que é a justiça, o que é o bem, cada um trazia um pouquinho Tudo bem que dessa alguns eram mensagem. A gente tem que entender que para ter uma história, alguém que tem que fazer alguma coisa errada e tinha coisa errada ali no meio. Mas quando ficava sério a coisa e a mensagem, vinham mensagens muito interessantes. Muito, né? muito. Virgem era Chaca, né? Virgem era Chaca, Leão era Iole, o Câncer era os nomes fazem com que você reflita a respeito. O próprio Touro de Aldebaran é brasileiro. Olha que legal! O Touro de Aldebaran é brasileiro, né? Então, tem essas ligações, né, que às vezes meio malucas, porque ele não lembra ninguém, né, do Brasil, mas está lá. A gente acredita e aceita, é brasileiro, a gente aceita a primeira. Tudo bem. Né? Então, mas são coisas bacanas que fazem a gente refletir, né? E essa frase, né, eleve o seu cosmo, a sua energia, a sua conexão com as estrelas, com o brilho que aquilo pode despertar dentro de você, né? Então era uma coisa que eu sempre considerei muito fantástica. Meio que trazendo o herói de dentro de você, trazendo aquele lugar especial dentro de você, né? Não importando se era o mais duro ou não. Aí a gente começa a ter alguns dos nossos queridos eventos. Então, o Rei do Show, né? Foi outra atribuição, e é lindo também, esse é um trabalho bem bonito. Quer falar um pouquinho, Tomás, Marcelo? Não, e ele, assim, eu acho que se tem algo que, para mim, ele é do elemento fogo, é o quanto que ele te inspira. Ele faz com que você fique com os olhos brilhando, vendo toda aquela cena, tudo aquilo acontecendo. Querendo ou não, o personagem principal, ele tem que ter um propósito, ele acredita naquilo com uma energia a ponto de influenciar todas as pessoas ao seu redor, para, querendo ou não, todas as pessoas compram a ideia, né, compram o seu sonho, fazem com que aquilo se torne uma realidade. E o elemento fogo, eu vejo muito essa característica, quando a gente faz essa conexão do fogo, e de repente a gente vai lá para o astro-rei, o Sol, e o sistema solar tudo ao redor dele, né? É a questão da gravidade, a questão do calor, do fogo, e tudo acontecendo. O que eu acho a herança muito bonito, do Júpiter também. O que eu acho muito bonito nesse filme, né, é que o fogo, para mim, fala de lealdade, fala de ser leal.
E o filme fala de um momento em que ele não foi tão leal com aqueles que ele trouxe até ali, né? E aí ele retorna para isso. Então eu acho que o fogo tem essa conotação de lealdade. Ele vai queimando, ele se compromissa com você, está compromissado com você. Eu acho que é sempre importante a gente perceber que um filme ele nunca vai falar de um único elemento. Né? A gente vai ter o naipe de espadas em algum momento para trazer a emoção da situação. E olha que a gente só está falando de arcano menor, né? Quando entra arcano maior, então... Nossa Senhora, você não sabe como foi difícil. Então... Nossa Senhora, você não tem noção do que era difícil, do tipo, quem que a gente põe dentro, não vai ficar muito longo, não vai ficar muito grande, como é que a gente lida com isso? Né? Como o Lúcifer Morningstar, como a herança Júpiter, que não vai continuar, porque num todo não é boa, mas esses heróis ou figuras fortes, dinâmicas, que geram liderança, que encantam, né, que têm uma capacidade de sedução, mesmo quando não são bonitos, mesmo quando não são tão queridos assim. Mas imagina, né? Isso é do fogo, essa coisa quase sobrenatural do fogo. Essa coisa também da sedução, do sexo, do amor, da paixão, né? O fogo, ele inflama isso, né? Mostra isso eu também. acho que quando a gente fala de energia, né, ele abrange um assunto muito vasto, né? Desde um aspecto onde a gente vai falar de magia, né, até um aspecto sexual, vai falar do aspecto espiritual. Por quê? Porque tudo isso é algo que incita, que faz com que aquilo inflame dentro de você, aquilo desperte, é uma energia que por muitas vezes você nem estava enxergando. E aquele é o momento de você perceber, caramba, eu tinha isso dentro de mim. Né? Aquilo veio de onde? De dentro de você, né? Eu acho que é um potencial que está aí e que, querendo ou não, o tarô nos ajuda a reconhecer, né? Mas é para a vida toda. Inclusive, o potencial da ira, né? O potencial da ira divina, que a gente tem muita dificuldade de falar de raiva, ira, liderança. A gente acabou externalizando tudo isso. Essa é uma cena que eu acho maravilhosa, que o Gil colocou, né, aqui já do Ragnarok dessa dupla, né, mas a cena, a carinha dos dois, né, e o prazer pelo movimento é bem isso, né? O fogo tem, nós vamos acertar e vamos chegar lá e a gente arrasa. E depois a gente vê se arrasou ali mesmo, nós temos dois personagens que o Thor é o fogo e o outro eu acho que é o ar. A coisa da inteligência da cabeça, bastante. Né? Então, dois personagens Muito ali, um do lado mas do um outro, alimenta o outro, né? Do tipo, um provoca o outro, né? Literalmente ali. E o outro Ragnarok, eu acho que vale a ponta de ter colocado os dois, porque você tem o Ragnarok visão Marvel, né? Visão mais americana, e esse outro Ragnarok, uma visão bem mais alemã, bem mais europeia, bem bacana também, bem bacana, uma delícia. Que pela nossa tendência de assistir muita coisa hollywoodiana e tudo mais, acaba se tornando até difícil de continuar assistindo, porque assim, ele é mais lento, mas ao mesmo tempo ele tem um lado intrigante, mas ele não tem aqueles atos. Não, ele não tem todo aquele teretetê, mas ele não. Confronto, ele tem, muito mais... Mas ele tem um jogo mais mental, mais do ar, né? Psicológico. Tem. Ele molda de dentro para fora, enquanto que os outros são moldados de fora para dentro. Isso, na forja. Os outros são na forja. E aí tem a sua sugestão desse filme lindo de morrer, The Peaceful Warrior, né, que é O Poder Além da Vida. Esse filme, assim, acho que ele não tem... Ele é atemporal, né? Eu não sei mais por idade para ele. Ele é... E eu acho fantástico porque, querendo ou não, esse aspecto mais filosófico, essa coisa de você refletir sobre algo, aquele aspecto mais provocativo também. O controle de si mesmo, né? Essa coisa da autogestão. O trazer esse potencial que está aí dentro, mas de uma forma que ele não seja só um rompante, né? É saber domar e saber trabalhar o fogo sem se queimar. Eu acho que ali aí, a seu pedido, né? Lá fui eu, saí correndo, estou atrasada, já coloquei na pauta da turma que tem que ser vista, para a gente chegar para esse cara incrível aqui, até porque o ator é incrível, o ator está em Dune, né? No primeiro Dune, é um ator super bacana, super charmoso, né? E que é, então, o Cavaleiro da Lua. Fala um pouquinho disso para a gente, Marcelo. Eu achei interessante, porque, assim, quando eu pensei em pedir para que você trouxesse aqui, é pelo fato que em um filme,
foi colocado os deuses, e os deuses aparecem, né, ali, os deuses egípcios, algo que, assim, outras mitologias, por muitas vezes, elas são muito desfalcadas dentro desse universo, e aqui você vê eles interagindo e comunhando com a realidade de uma maneira muito distinta. E, para mim, ele bebe muito da fonte do Neil Gaiman, dos deuses americanos, de certa forma, né, com uma pegada, assim, sucinta, leve, mas que está ali por detrás, né, trabalhando ali a teia da realidade, mas nem tanto. Só alguns terão esse vislumbre, outros nem tanto, né? Mas eu achei muito bacana. E a forma como eles expressaram ficou muito bonita. Bem, Demolidor, porque Demolidor é vermelho. Vou até brincar, Demolidor, porque o Demolidor é vermelho, né? Porque o Demolidor é cego e é vermelho, porque o Demolidor é um cara de um gibi antigo, da minha geração de ler gibi, de comprar na banca, e tem essa presença forte de ser um lutador com dificuldades, né? Nem por isso ele perde toda a disciplina, todo o empenho de poder lutar, né? De poder ser um agente. Interessante o Daredevil, né? Daredevil. E fala, porque assim, querendo ou não, tem um capítulo dele de história que fala que quando ele perde o motivo pelo qual ele defende os inocentes ali, vai defender as outras pessoas, ele perde parte do poder dele, que era essa audição e essa coisa de enxergar ao redor. Então, assim, querendo ou não, tem a ver com o propósito. Se você perde do seu propósito, muito do seu poder se extingue junto com ele. E aí a gente vai para o Vikings Valhalla, ou Valhalla, né? Valhalla, não sei nem como dizer isso, fico prestando atenção lá como eles falam, mas vou dizer que para aprender essa língua lá do norte, mais difícil ainda será, né? Mas que também vai falar desse povo que a gente só nos restou histórias, né? E que também vai fazer parte de um dos seus naipes, não vai? Sim, é que nesse caso, quando a gente vê o naipe de Copas, ele tem uma pegada ali anglo-saxão. Então, ele vai beber de todos esses países anglo-saxões. Então, ele vai desde o celta até o aspecto mais nórdico. Então, tem um pouquinho ali, bebe, né? Do tipo assim, eu não quis falar de algo específico. Muitos vão se identificar com o aspecto nórdico, mas eu bebi mais forte do aspecto celta. Eu gosto muito da questão dos deuses, dessa questão da correlação com a natureza, com essa coisa de colocar os deuses da água de uma forma muito importante, das nascentes, e por isso ser de Copas também ali. Eu tive que trazer um pouquinho, né? E acho bem legal que o Gil tenha colocado aqui, não tenha feito uma frente, né, ou tenha trazido, porque assim, uma das coisas que o Gil colocou é essa questão do elemento do fogo com o elemento do sexo, com o elemento sexual, com esse ímpeto que a gente tem de dentro da gente, que na juventude é tão forte. E essa é uma série divertida, engraçada, trágica, ela tem de tudo um pouco, né, na verdade, mas que vale a pena, vale a pena. O que eu acho de mais importante nessa série é que a gente vive um momento da internet, vive um momento que o jovem sabe tudo, mas o jovem continua não sabendo nada. Como nós não sabíamos. Temos tantas informações e as coisas continuam acontecendo, né? As pessoas a juventude vai se perdendo no caminho, né? E aí fala cada história, né? Cada história. Né? Às vezes você vai ouvir, alguém fala assim, fulana ficou grávida, mas é uma moça que tem tanta informação, que sabe de tudo, que sabe... E aí você vê que o mundo, né? O jovem também se perde, né? E é normal, é uma fase, né? Mas a gente também tem que saber entender que o jovem é um reflexo daquele suposto ser maduro a qual está servindo de referência para ele. Então, aquele jovem é um reflexo dessas pessoas mais supostamente velhas. E aí a gente vai colocar simbolicamente dentro do tarô a questão da idade. A idade no tarô simbolicamente é maturidade, mas isso na realidade nem sempre é a mesma não coisa. Combina, né? A idade cronológica não bate com a idade de maturidade. São dois elementos diversos. Né? Isso, falar assim, tem muito conhecimento, mas conhecimento não é experiência não é vivenciar e é aprender. E quando essas pessoas com suposta mais idade não têm a maturidade, não vai passar para essas pessoas aquilo que precisa ser passado.
Verdade. E aí você colocou na sua lista de pedidos uma música que, de novo, né, lá em cima, tal. Ao mesmo tempo, eu fiquei muito mexida, porque esse foi o único jingle que eu gravei na minha vida, dentro de um estúdio para Pfizer, que usou como base, por conta de uma música para treinamento, não uma música que fosse para a parte de marketing e publicidade, mas foi para dentro dos recursos humanos e treinamento, para uma parte interna. Eles estavam recém fazendo, acho que uma joint venture com uma outra empresa, né, e a gente usava exatamente o reach por detrás. E com a minha voz grave já, né, eu ficava naquele lugar mais sossegado. Some dreams live on in time forever. Those dreams you won with all your heart. And now, do whatever it takes, follow through with the promise I made. Put it on the line. What I hoped for all at last would be mine. If I could reach higher, just for one moment touch the sky. From that one moment in my life, I'm gonna stronger know that I've tried my very best. I'd put my spirit to the best if I could reach. Então, assim, se eu puder alcançar aquele lugar e mais alto, e mais alto, mais alto, né? Por que não? Nós éramos em 4 no estúdio. Aí quando eu olhei, eu falei assim, não, eu vou pôr, porque tem a ver com uma coisa do fogo mesmo. Como é que a gente pode alcançar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto? Essa é uma pergunta quase enfadonha daquele que tem muito fogo em si, ou quando um elemento do fogo está muito no jogo do tarô, que muita gente não sabe ler bastões. Mas o que eu falo nos bastões, meu Deus? Bastões está falando do quê? Está falando da sua dinâmica, da sua capacidade, da sua potência, mais do que desejo, é quase que percevejo, porque eu tenho que. Não, porque eu vou de novo. Não, como assim? Não, mas eu vou lá de novo. Mas você já disseram que não. Não, mas eu estou indo mais uma vez. E a música é exatamente disso. Não importa quantas vezes, eu vou lá de novo. Enquanto eu não conseguir chegar lá, eu não me dou por satisfeito. Né? E isso tem assim, a ver com a jornada do ser pra caramba, eu acho. Não, tanto que eu ia falar que assim, né? Se eu puder alcançar cada vez mais alto, e querendo ou não, um momento alto que eu alcancei foi no lançamento do Tarô Jornada do Ser. Para mim, aquilo foi uma realização enorme. Deve ter sido e aí, lindo. Eu acho que aquilo fala muito do elemento de paus, principalmente quando você chega no 10, porque você termina exausto. Você se utilizou de tudo aquilo que você acreditava, aquilo era o seu propósito, e aí você se depara assim, e agora? O que eu faço? Entendeu? Porque, querendo ou não, nós vamos nos deparar com essa pergunta e com esse momento. Né? Os outros naipes, eles não falam muito disso. Tudo bem, o 10 de espada a gente quer sair rapidamente ali, não vai conseguir, mas quer. Mas, assim, o 10 é um momento que você fez o seu máximo, é aquele momento em que você passou pela linha de chegada, em primeiro lugar, nas Olimpíadas. Essa música ela foi cantada na abertura no final de uma Olimpíada. Isso, e assim, também. Quando você... Assim, e eu ouço ela falar, não tem como eu não conseguir... Eu começo a me inflar com essa música. Porque, mas assim, ela é de inflar, né? Você pode ouvir ela quantas vezes for. Ela faz você assim, nossa, sim, eu quero cada vez mais. Só que assim, você precisa aprender a direcionar. E aí, eu acho que um ótimo símbolo, talvez, para o elemento fogo também seria o farol, né? Aquele farol que vai te dar aquele direcionamento de você, mas você sendo o farol, que você vai iluminar aquele caminho. E não à toa o eremita lá, né? Com a sua humildade. Sim, a lampadinha, tal. Aí eu estou levando a lampadinha aqui do meu ladinho. Mas é a dele, né? É dele. Então, assim, querendo ou não, é a gente chegar naquela maturidade de poder continuar passo a passo, com consciência, com a experiência falando e aprendendo a lidar com o passo certo, sem dar um passo maior nem menor, né? A Cris, espera aí, eu vou ler um negócio que tem super a ver com o que você está falando, ela escreveu aqui tão bonitinha, né? Ela diz o seguinte, a Maria Cristina Sintra,
No filme Poder Além da Vida, algumas frases são muito bem marcadas, são marcantes. Entre elas, a de que é na jornada que encontramos a felicidade e não no destino. E é na jornada que realmente se faz o grande momento. Quando termina, você fala assim, pois é, acabou. É que nem Mas, o final assim, do filme, né? Porque, assim, querendo ou não, ela fez eu lembrar justamente daquele momento, aquela frase que pode parecer frasezinha, mas ultimamente a gente fala que é frase chavão. Não, presta atenção. Essas frases elas podem estar sendo repetitivas, mas somos nós que estamos perdendo a importância delas. A gente tem que saber olhar e refletir. E quando você fala que é a jornada, é o caminho que é importante, não o finalmente, porque você vai vivenciar é o caminho. É onde você vai aprender, você vai cair, você vai sorrir, você vai encontrar pessoas, você vai ter desencontros e tudo mais. Então, é a jornada do herói, né? Então, assim, aqui mora o herói de verdade, aqui está a coisa que move o herói, do começo ao fim da jornada. Não importa se é Fúria de Titãs, a antiga, a primeira, a segunda Fúria de Titãs, a continuidade do Fúria de Titãs, se é o Titãs novo, a galera jovem, a turma dos Titãs jovens, convidando a nova geração a também pensar que vale a pena a jornada, não abandona o sonho, vamos lá, a gente tem que lutar contra alguma coisa e defender uma outra coisa. O que será que a gente tem que lutar por? O que será que a gente tem que se defender de? Né? Isso vai mudar de tempo em tempo, mas é importante o movimento, né? Interessante que no desenho Soul também fala disso, né? Que o que importa é a jornada. Lembra que a gente já falou disso em outro momento, né? Verdade. O que importa é a jornada. E aqui é muito importante quando você consegue olhar para esses filmes, essas séries, e reconhecer que, assim, o maior desafio deles sempre são eles com eles mesmos. Não é o inimigo. É lógico que o inimigo sempre... Assim, quando a gente passa de fase, nunca vai ser um chefe mais fácil. O chefe sempre vai ser mais difícil. Sim, por quê? Porque é importante a gente se sentir desafiado, a gente se colocar à prova, mas que seja importante você ter se colocado naquela situação e não ter sido colocado por outras pessoas, que é você que tem que se desafiar. Né? Isso que você está falando está dentro do Sombra e Ossos, onde exatamente ela é uma dobradora do fogo, dentro de uma conversa bem diferente, mas muito interessante, muito criativa para falar dos 4 poderes, para falar desse uso dos poderes e de ela ser uma das últimas, se não a última, dobradora de fogo. Então, capaz de algo que é destruir uma... Né? Não vou dar spoiler. E vocês têm que ir lá assistir, porque vale a pena. Está na primeira temporada, a gente não sabe nem se ela vai vingar, né? Não vi nenhum aviso. Não vi nenhum aviso de continuidade. Mas é bonita, é bacana, eu achei que ela é muito especial. É baseado num livro, talvez o livro seja bem interessante, eu não me dei ainda o direito de ir lá atrás desses livros, mas eu gostei da história, eu achei os personagens interessantes, eu achei a pegada bem... E é bonito. Plasticamente, ele também está muito bem cuidado, eu gostei. Isso. A beleza ali construída, assim, tem um caminho bem bacana. Eu achei muito legal. Desejo que continue. Aí vem um que é velho pra caramba, eu achei que ele tinha que fazer parte, porque é de uma outra temporada, lá atrás de Netflix, lá atrás da década de 80, mas numa década de 80, falar de Glow foi uma grande ousadia. E aí eu queria falar desse elemento do fogo, da ousadia, do ousar, do ir além ali diz assim, não passe da linha, né? Pois é, o fogo vai passar da linha. Ele eu sinto muito, né? Então, é isso aí, eu vou passar da linha. Então, essa é uma historinha até ser um pouco sem pé nem cabeça, mas acabou fazendo muito gosto, porque é mais engraçada do que outra coisa, mas de pessoas totalmente desajustadas na vida, fora da caixinha, e que vão encontrar um jeito de sobreviver pela luta livre, uma luta livre meio mais divertida do que luta livre, de uma certa temporada lá muito antiga, né, e que tem a ver com esse lugar do fogo, de eu estou um pouco me lixando, se eu estou arrumado, se eu sou grande, se eu sou pequeno, se eu tenho que ir, eu vou, né? Tem uma coisa até meio de Kung Fu Panda, dá licença, mas assim, eu vou desse jeito, pode ir? Então já fui.
né? Então tem um lugar bacana no Glow também, que combina com esse universo do fogo, combina com essa história de estar ousando sair da caixinha, fazer diferente. E aí já num cara que está bem presente na Netflix, né? Está na Season 4, gente, acho que já até passou, o Peaky Blinders, né? Mas o Peaky Blinders tem aquele lugar do fogo do poderoso chefão, do mafioso, é a história de uma gangue, uma história verídica de uma gangue de mafiosos, de como é pertencer àquela família, àquele lugar, assim como a 100, que vai trazer do elemento do fogo a outra temática que o fogo adora, que se chama sobreviver. Não importa que eu tenha que matar algunzinhos, mas sobreviver é a minha tônica, né? Então, o elemento do fogo é aquele que está sempre na luta, cara. Se bobear, está sempre no luta e fuga, está sempre armado, ou então está sempre ousado, né? Querendo ou não, é um desafio após o outro, né? Porque você sempre se surpreende com algo mais difícil nessa série, né? E vamos combinar, né? E vamos combinar, né? Não tem nem graça se não for assim, né? Não, né? Não tem graça, né? Porque assim, se é para ser uma jornada do herói, que seja com todos os com tudo que tem monomitos direito. possíveis, em todas as fases possíveis. E o final não deixa de desejar, porque eu gostei muito do final. Eu achei que bom você contar que gostou do final, porque eu tenho medo de final, sabe? Quando aparece a história do final, eu sou traumatizada. Não, ele é assim do tipo, uau, caramba, eita, do tipo, era para isso? Era para chegar nesse ponto? Do tipo, é interessante. Ele quebra. Que bom. Ele quebra. Interessante. O Bulgazal também Almas Imortais, mas no estilo, né, oriental, mas também uma história. Meu marido está adorando. Então, assim, eu devo dizer para vocês que coisas de luta, né, coisas de fogo nessa casa são tudo dele. Então, ele adora, né, ele está sempre nessa posição bem bacana. Então, como guerreiros, e como luta, e como guerra, muita gente vai dizer assim, não aguento isso. E aí eu amei, né? Eu amei quando você trouxe esse excerto, né? Justo com Blackjack, uma temporada Blackjack bastante, eu vou dizer que ele está naquele momento onde ele pode autodestruir, construindo um novo personagem de si mesmo. Eu não sei se eu consigo nem sequer fazer direito o que eu gostaria de fazer, que é quando ele criou, né, o Technosis do Duplo Infernal. Uma dupla infernal, ele criou um personagem enlouquecido quase, na verdade, é um personagem entre o traje e o cômico, entre o destruir e construir o tempo inteiro, que pode ser, eu acho que aqui também traz um pouquinho, até nessa imagem, onde o fogo pode se autodestruir. Ele corre um risco muito grave quando ele queima muito, né? O fogo às vezes se apaga por conta dele mesmo, porque ele consome aquele oxigênio, ele consome o que o alimenta, né? Seja madeira, acaba. Se acabar ali na beira d'água, como foram os incêndios, por exemplo, grecos, né? No ano passado, eu acho, ou retrasado, bom, chegou na beira d'água, não tem o que queimar, né? Que a água não permite. Então, esse lugar da água também, do quanto os sentimentos, as emoções, elas podem baixar a bola do nosso querido elemento fogo, né? Mas com isso que você está falando, eu acho que é um ótimo símbolo, por mais que a gente referencie ele a um signo que não é desse elemento fogo, mas no caso a Fênix é um ótimo exemplo do naipe de paus, porque o fator 10 de paus, aquilo que você chega naquele momento de quase, você vai se exaurir, mas você naquele momento você está se renovando, né? Você alcançou um objetivo, você externalizou todo aquele seu potencial ao máximo, mas e aí eu acho que a música Reach vem novamente para voltar a esse fogo finalzinho, voltar para o Ice e perceber que assim, daqui a 4 anos, vamos pensar numa Olimpíada, eu estarei aqui novamente e quero ver quem poderá vir a ser melhor do que eu. Né? O fogo é uma jornada de aprendizado. aprendizado. Não é o se desafiar, não é o desafiar o outro. E aí, quem é que vai cantar Fogo do Capital Inicial? Uau. É tão certo quanto o calor do fogo, é tão certo quanto o calor do fogo. Eu já não tenho escolha, participo do seu jogo, participo
participo do seu jogo. É isso aí, é o fogo. Uhul! Fanzona, fanzona. Ficou lindão, hein? Você tá com o vozeirão aí também, que eu vou contar, eu tô meu amigo. gripado, eu tô com a garganta péssima, tava até com medo Mas de... eu diria que coube tão bem pro Capital Inicial, rapaz, mas ficou bonito demais. Então, agora chega aquele momento onde a gente agradece muito, a gente fica sempre emocionado, sempre tocado, tipo, uau, a gente deu conta, puxa, estamos aqui. E é isso, muito obrigada, Marcelo Menezes, gratíssima da tua presença, né? Gratíssima da tua presença, Gil Moura, né? Fizemos mais um Taroflix queridíssimo, eu estou muito contente, muito feliz mesmo, de verdade. Tá? Um beijo grande, então. Um beijo. Muito obrigado pelo convite. Beijo. E um beijo a todos.